Bom dia, mas bom dia mesmo, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você tenha um dia abençoado na presença de nosso Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero orar por você. Você que está indo para o trabalho, você que pegou a vassoura agora, que está aí na sua loja, no seu local de trabalho, você que já está arrumando o material da sua loja, você que está aí dentro de casa, lavando a sua vasilha, lavando o seu carro, você que está aí sentado na sua poltrona, você que está deitado com dores de cabeça, com dor na coluna, com dor aí no braço, não dormiu à noite, está sem dormir, você que tem insônia, você que vê vulto dentro da sua casa, dentro do seu quarto, você que quer que Deus intervenha na sua vida, quer uma resposta, quer uma libertação, quer uma solução de um problema sentimental, uma solução de um problema na família, creia e receba a bênção agora. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus, e Deus certamente vai interferir, vai atender o seu pedido, a sua necessidade será resolvida pela fé que você vai desenvolver nesta hora. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, nós estamos aqui no estúdio da Rádio 87, e este prezado Rádio ouvinte, esta prezada Rádio ouvinte está aí no recesso do seu lar, ou então no seu trabalho, ou está aí no seu carro, ou está se dirigindo para algum lugar para fazer compra. E, Senhor, nós queremos interceder por esta vida. A tua palavra nos diz, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, diz Jesus, aí estarei. E nesta palavra, nesta promessa é que nós nos fiamos, nós nos alicerçamos para te pedir, para esta vida que está passando por este problema, por essa necessidade, por essa enfermidade, por esta dor, essa pessoa que tem vontade de tirar a sua própria vida. Agora, ó Deus, cremos que Jesus é o que liberta, é o que cura, é o que salva, é o que garante a vida eterna. Nós cremos e nós nos apossamos da bênção que estamos pedindo e que esta pessoa também está pedindo, está clamando. Nós cremos, nós recebemos, nós nos apossamos e te glorificamos, ó Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero fazer um convite para você, para que você no domingo seja ou esteja ali no templo da primeira igreja batista em Três Marias, e você é o nosso convidado especialíssimo, e estaremos esperando por você, domingo 7h30 da noite, ali na rua Curitiba 158, aqui no centro da cidade, no bairro JK. E como chegar até lá? É facílimo. Você subindo a Avenida Felinto Miller, a primeira rua à sua direita, você encontra o templo da primeira igreja batista em Três Marias. Te aguardamos lá no domingo, certo? Então conto com você. E eu quero falar hoje a respeito da cura de um homem que tinha uma perna aleijada. Leamos o texto que está lá em Atos capítulo 3, versículos de 1 a 7, de 1 a 8, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a 9ª, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo,
pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Que coisa maravilhosa! Pedro e João eram discípulos, apóstolos de Jesus. A esse tempo do relato bíblico, em Atos capítulo 3, Jesus já não estava mais com seus discípulos fisicamente, porque ele já tinha ressuscitado e ascendido aos céus. Mas Jesus deixou uma incumbência, e isto está lá no livro de Marcos, quando Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou uma comissão para os seus discípulos, primeiramente para os seus apóstolos e depois discípulos. E hoje nós somos discípulos de Jesus e temos que continuar esta obra com o mesmo afã, com a mesma determinação. Lá no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, Jesus, a partir do versículo 15, Jesus assim se dirige aos seus discípulos e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Veja bem, meu prezado rádio ouvinte, esta comissão, esta missão, Jesus deixou para nós, discípulos, aqueles que já o receberam como seu Senhor, como seu Salvador, aqueles que têm a certeza da sua salvação. E a salvação nós temos que ter agora. Não existe uma segunda chance, não existe uma evolução, não existe uma reencarnação. Essa doutrina reencarnacionista não encontra apoio, respaldo na Bíblia Sagrada. Então você tem que ficar com aquilo que a palavra de Deus nos diz, nos garante, nos ensina, nos fundamenta. Mas aquele homem estava ali na porta do templo. E Pedro e João subiam ao templo para a oração. Que coisa, que exemplo que nos dá. Quantos de nós temos gastado o nosso tempo em estar a sós com Deus, e estar orando, estar agradecendo, estar pedindo, estar clamando, estar intercedendo por uma vida, por uma situação? Nós estamos vivendo ultimamente essas enchentes que está assolando os municípios no estado de Minas Gerais, e há uma movimentação para que nós ajudemos com roupas, com tudo isso, mas também devemos interceder em oração por esses nossos irmãos que estão aí passando necessidade, perderam seus bens, perderam seus móveis e às vezes até as suas casas e também seus parentes.
estejamos orando, estejamos intercedendo por essas vidas, por nossos irmãos que estão passando por esta necessidade. Mas Pedro e João estavam ali para orarem, mas estava ali na porta do templo um homem que estava ali aleijado por causa dos seus pés, e ele não podia andar, não podia se movimentar, e era realmente um homem que estava necessitado da compaixão dos seus semelhantes para receber uma esmola. E a sua mãe o colocava ali na porta do templo para que recebesse esmola daqueles que adentravam no templo. E neste exato momento, Pedro e João entram no templo e aquele homem olha para Pedro e João e pede uma esmolinha. Pedro e João olham para eles. Pedro e João não se deixam quedar por uma compaixão hipócrita, falsa. Mas Pedro e João olha para eles e Pedro e João diz para esse mendigo: olha para nós. E aquele mendigo olha para ele pensando que ia receber uma graninha, mas Pedro e João estavam encharcados do poder de Jesus. Pedro e João conheciam o Deus a quem eles serviam. Que coisa maravilhosa! Pedro e João então olha para eles, Pedro e João olha para aquele mendigo e Pedro toma a palavra. Isso está lá no versículo 6 de Atos, capítulo 3. Pedro diz assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Que convicção de Pedro, que fé, que posicionamento. E Pedro diz assim: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Não era pela virtude, não era pela santidade de Pedro, não era pela justiça de Pedro, mas pelo nome de Jesus, o nome de Jesus que tem poder. É por isso que lá no capítulo 4, versículo 12, Pedro vai dizer assim, diante dos religiosos que o comprimiam, que o acusavam de estar querendo trazer uma nova doutrina, uma nova religião, e chamavam o cristianismo de seita. E hoje, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, não é diferente não. Muitas vezes nós que estamos seguindo a palavra de Deus, que estamos transmitindo os ensinamentos de Jesus, somos chamados, somos taxados de sectaristas ou de seguirmos uma seita por não nos adaptarmos à religião oficial. Mas Jesus nunca pregou sobre religião. Jesus nunca sacramentou algo de que teria que ser uma religião oficial. Não, não e não. Mas Pedro e João, não se importando com aquilo que falavam a respeito dele, isto está lá em Atos capítulo 4 e 12, quando os religiosos do seu tempo, quando os mestres, quando os sacerdotes começaram a comprimir, vem cá, em que autoridade é essa? Em nome de quem que vocês estão fazendo isso? Estão afrontando a nossa religião oficial. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, ele diz assim, Pedro diz assim: olha, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Que coisa maravilhosa, que intrepidez, que ousadia, que fé de Pedro, empeitar aqueles religiosos de seu tempo e reafirmar que só em Jesus nós temos salvação, só em Jesus nós devemos nos comprometer. Você percebe, você entende, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte? E Pedro diz assim: em nome de Jesus,
Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E Pedro toma aquele homem pela sua mão direita, e ele, de imediato, aquelas células começam a se movimentar, os artelhos que estavam adormecidos começam a ranger, os ossos daqueles pés começam a se ajustar, e ele fica sarado, e ele salta, e ele começa a glorificar a Deus. E veja que ele não vai para a rua, ele não vai fazer uma festa, ele não vai falar logo para os amigos, ele entra no templo e vai glorificar a Deus, e vai agradecer a Deus pela grande salvação, pela grande cura. E que você, nesta manhã, possa reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, possa aceitá-lo e dizer, a partir de hoje, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Fique com aquilo que Jesus diz na sua palavra. Que Deus te abençoe neste dia. Amém e amém.